Pessoal, mais uma vez bom dia. Joia. Carol, bom dia. Thaís já avisou que está funcionando bem. Então tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Joia. Pessoal, então vamos lá. Nós falamos na semana passada sobre o trabalho como algo digno, ou, usando uma expressão mais literal do tema da semana passada, a dignidade do trabalho. Deixa eu só pegar aqui o material. Então, é apenas para quem está chegando aí, talvez alguém esteja chegando pela primeira vez aqui no Facebook ou aqui no Instagram. Nós estamos fazendo a série do livro do Tim Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. Joia. Então esse é o nosso livro base. A gente está trabalhando um capítulo por semana e é assim que nós vamos continuar. Semana passada nós tivemos o terceiro encontro, que é baseado no capítulo 2, ou foi baseado no capítulo 2, em que nós falamos sobre o trabalho como necessidade humana, ou seja, como a necessidade que nós temos de realizar o nosso trabalho de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, enquanto outras linhas de pensamento religioso tinham o trabalho como uma coisa negativa, como uma necessidade, mas não uma necessidade no sentido positivo, uma necessidade no sentido negativo. Ou seja, a gente trabalha porque tem que trabalhar, a gente trabalha porque tem que comer, e todo o possível dentro dessa visão religiosa era direcionado para que apenas pessoas de uma, entre aspas, categoria inferior tivesse que trabalhar. Quando eu digo entre aspas, porque não existe gente inferior, né? Para Deus, nós somos todos iguais, feitos à imagem e semelhança dele. Mas dentro dessa visão religiosa e social, as pessoas da elite, elas não tinham, não se sentiam na necessidade de trabalhar, especialmente um trabalho em nível braçal, né? Porque assim, em certa medida todos trabalham, né? Mas em outras visões religiosas era isso. Então era posto o trabalho como algo para as classes mais inferiores, especialmente o trabalho braçal. Então, na semana passada nós vimos isso, que todo trabalho ele é necessário, porque Deus nos criou também com a necessidade de trabalhar. Então, o trabalho não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva, né? E é bom que a gente entenda isso. Mas, dentro de todo esse contexto aí relacionado com o trabalho, nós temos aí então essas nuances, né? Então, na cultura grega existia uma certa visão a respeito do trabalho, né? Que o corpo, como o corpo era matéria e ele era distorcido, portanto, todo o trabalho ele também distorcia o homem em sua essência. Isso era uma visão platônica, né? Porque o mundo material, vamos dizer assim, o mundo físico, ele era temporário e muitas vezes ilusório. Isso também, a visão do trabalho, né? Não a visão platônica, mas a visão do trabalho era assim também no Antigo Egito, na Mesopotâmia. E quando a gente faz um salto, um corte aqui já para a sociedade moderna, né? Um salto de alguns mil anos, a gente vê que embora essa afirmação dos gregos possa até soar um pouco, um tanto quanto exagerada, talvez, para não usar outra expressão, mas também a sociedade moderna também vive isso, né? Ainda hoje se considera o trabalho em muitas esferas como um mal necessário e não como uma bênção ou como uma necessidade humana, como algo que está inerente ao ser humano. Então, todo trabalho ele é digno nesse sentido, quando a gente vai para a visão cristã, independente do nível da sua remuneração. Se ele é bem remunerado ou mal remunerado, isso é uma outra história. Se a condição dele é mais intelectual ou mais física, e veja, eu estou tentando fazer essa... Eu sei que você entende isso, mas quando eu faço essa distinção entre o trabalho físico ou intelectual, a gente faz isso só em termos pedagógicos, porque o trabalho físico ele também envolve intelecto. Pode até não ser muito complexo, mas você tem que pensar, você tem que ter cognição,
você tem que ter coordenação motora, isso também tem a ver com o intelecto. E o contrário também é verdadeiro. Se você está numa atividade mais intelectual, entre aspas, isso também consome o teu físico, né? A sua mente fica esgotada, o teu corpo ele se cansa, se ele fica, se por exemplo é sentado. Então assim, são áreas específicas, são direções específicas que a gente direciona no nosso trabalho, mas todo trabalho ele é digno. E falamos ainda na semana passada, né, que esse é um sinal da dignidade humana. Então, o que difere um trabalho mais ou menos remunerado ou mais ou menos importante? Do ponto de vista da dignidade humana, não há diferença. Trabalho é trabalho. Se você trabalha, se você desenvolve as suas potencialidades, as suas capacidades num trabalho, então você está cumprindo um papel e uma função pela qual Deus te criou. E veja, é lógico, vamos entender aqui mais uma vez, retomando isso, né? Entender como que funciona isso em termos sociais. Pode ser que o seu trabalho ou o trabalho de alguém seja mal remunerado. Então, em termos sociais, isso traz algumas dificuldades. Por quê? Porque se você ganha menos, você tem mais dificuldade para comprar as coisas que você precisa. Se você está numa determinada função que não tem muito status ou que não tenha muita importância, entre aspas, tá? Do ponto de vista social, talvez você não se sinta tão realizado. Talvez, né? Isso é uma coisa muito individual. Mas isso não significa que o trabalho não é digno. E também não significa que você possa mudar de atividade se você se incomoda com isso. Então, se por exemplo você gostaria de estar numa atividade que é mais bem remunerada, ou que você se sente mais confortável, que você gosta mais de realizar, ora, você tem o direito e você pode e deve buscar isso para a sua vida, ok? Então ninguém é obrigado a se conformar com uma determinada função ou com um determinado salário ou ganho. Não, cada um é livre para fazer as suas escolhas e buscar os caminhos. O que nós estamos apontando aqui apenas é que o trabalho nesse sentido, seja ele qual for, ele tem o seu valor. Então o que existe, na verdade, falamos bastante sobre isso, é que existe trabalho que é mais insalubre e trabalho que é menos insalubre. Entendemos? Então, é claro que Deus não quer que nós nos degrademos, que a gente venha a passar por sofrimento, por morte, por invalidez, essas coisas todas que a gente já sabe que envolvem o mundo do trabalho também, né? Mas, como ato criador, que é o que nós vamos falar na aula de hoje, o trabalho ele é muito importante. Então, por que o trabalho ele é importante? Porque ele é exercido e realizado no mundo físico, no mundo material, é o mundo onde nós estamos, é o mundo onde Deus nos pôs. Então, tudo que acontece nesse mundo, toda a realização, toda a ação divina no mundo, ela ocorre por meio da humanidade. É para isso que Deus nos colocou aqui no mundo, para que a gente continue a obra criadora dele. Então, a gente faz isso por meio do trabalho. Até aqui tudo bem, gente? Então nós fizemos aqui uma breve revisão do que a gente conversou na semana passada, uma brevíssima revisão, né? Porque a gente fica 1h30 aqui quase conversando. Então é só uma pincelada. Ótimo. Agora nós vamos caminhar, nós vamos seguir em frente com a reflexão de hoje, que tem como título o trabalho como cultivo. Então, para isso, nós vamos fazer a leitura inicial aqui, no texto do Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Deixa eu só localizar aqui também nas minhas anotações aqui algumas coisas. Joia. Vamos lá para o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Eu vou ajustar o meu aqui também. Primeiro texto, Gênesis 1, 28. Diz assim: E Deus o abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus
e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ok? Primeiro texto. Segundo texto, Gênesis 2, 8 e 9. Gênesis 2, 8 diz assim: Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora versículo 15 ao 22 do capítulo 2 ainda. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem, gente. Então, esses são os textos para reflexão da nossa aula, da nossa conversa aqui nessa manhã. Gênesis 1, 28, Gênesis 2, 8 e 9 e Gênesis 2, 15 ao 22, tendo o trabalho como cultivo. Veja, Deus nos coloca nesse mundo, portanto, né, nós aqui, né, o ser humano, nos coloca como povo dele para povoar e dominar a terra. Essa é a ideia, essa é a expressão. Depois nós vamos entender melhor aí o que é dominar, povoar a terra de uma maneira que seja saudável, que seja positiva, tá ok? Mas, enfim, isso que nós chamamos aqui de povoar e dominar a terra é um chamado de Deus para nós servirmos a Deus com criatividade no desenvolvimento da cultura. É aquilo que é chamado em teologia da missão ou em outras correntes da teologia de mandato cultural. O que é esse mandato cultural? Veja, Gênesis 1, 28 diz assim: enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, vamos povoar tudo aqui, se multipliquem, tenham filhos, tenham netos, tenham bisnetos, formem uma sociedade. E sujeitai-a, ou seja, cuide de todas as coisas, domine a terra, domine a criação, cuide do jardim, cuide das terras, cuide da natureza, construa a sua vida, construa a sua história. Ou seja, nós recebemos a ordem de encher a terra, crescer em número. Então o chamado do homem ou da humanidade, né, usando uma expressão mais ampla, vai além do crescimento e multiplicação da criação de Deus. Veja lá no início, no Gênesis, né, a história do Gênesis que nós conhecemos, Deus cria os animais, Deus cria as plantas, Deus cria todas as coisas. Deixa eu só dar um joinha aqui. Aqui no Facebook eu consigo agora mostrar todos os comentários aqui. O Marcos me ajudou ontem, né, a usar a plataforma aqui. E aqui no Instagram eu vou dando joinha para o pessoal aqui, para quem está chegando. Deus abençoe a todos que estão chegando aí também. Né? Mandar um abraço aqui para o pessoal da igreja que está aqui acompanhando. Para minha amiga Kátia, que está aqui também. Minha amiga Ellen, que chegou aqui agora também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, pessoal, a Su aqui também. Deus abençoe. Gente, muito joia. Então nós servimos a Deus com a nossa criatividade. Nós servimos a Deus povoando. Então o crescimento humano na Terra, ele vai além de você só cuidar dos animais e plantas. E só, eu estou usando isso como uma expressão simplista, né? Porque já é muita coisa. Já é uma função grande e maravilhosa. Mas, veja, a ideia, né, o chamado, o propósito de Deus é criar e formar uma civilização. Então essa é a tarefa do ser humano. Esse é o trabalho da humanidade. É para isso que Deus nos chama. E vale lembrar que Deus, quando criou a humanidade, Ele nos criou dessa maneira, né? Com gêneros distintos. O texto diz que Deus cria o homem, e do homem Ele cria a mulher. Então Deus os criou para que essa civilização fosse criada. Veja que Deus, Ele poderia ter criado
a humanidade assim, de uma única vez. Poderia ter simplesmente, se Deus ele era a força criadora, que criou todas as coisas, e que após criar todas as coisas, ele organizou as coisas criadas, veja, no princípio não existia nada, e Deus cria. Depois, em cada dia da semana, dentro da ilustração, da explicação bíblica, Deus cria, ou ele faz a separação entre o firmamento, né, os céus e a terra, ele vai organizando a casa, vamos dizendo assim. Como que ele fez isso? Em quanto tempo isso durou? Meu irmão, minha irmã, aí você entenda como fizer mais sentido para você, tá? Se você quiser entender isso de uma forma literal, cronológica, um dia de cada vez, ok, tudo bem. Se você entende isso como um tempo determinado por Deus, porque veja que a própria Bíblia diz que para Deus um dia são como 1000 e 1000 são como um. Não é exatamente isso que está escrito, mas é como eu gosto de falar, né? Que o tempo para Deus ele funciona de uma outra forma, porque Deus é eterno, né? Uma vez que Deus ele não tem princípio nem fim, é eterno, então a contagem, a cronologia para Deus ela funciona de uma outra forma. O tempo cronológico ele só vale assim, de uma maneira específica para nós, que somos seres finitos, que temos começo e fim. Ok? Então, o que eu quero dizer é que nessa construção é importante entender que Deus é a obra, é a força criadora de todas as coisas, essa é uma obra dele. E ele poderia ter criado a civilização pronta já. Se Deus quisesse, ele poderia simplesmente, lá no Gênesis, já colocar uma civilização super, ultra, mega avançada e tá tudo bem, e assim seria. Não foi assim que Deus fez. Ele simplesmente criou a humanidade a partir do primeiro casal para que essa ordem, esse mandato cultural fosse cumprido. Ou seja, encham a terra e a sujeitem. E essa ideia de sujeitar a terra significa que nós somos chamados para governar o restante da criação. A expressão sujeitar. Veja, a ideia de sujeitar a terra pode levar a gente a pensar que isso significa algum tipo de liderança abusiva, né? Porque essa expressão ela é muito forte, né? Agora, sujeite-se a mim, ou eu vou me sujeitar a você, ou eu vou fazer com que você se sujeite. É uma expressão de dominação. Então, numa ideia talvez mais mal compreendida, a ideia de sujeitar a criação, sujeitar alguém a alguma coisa, significa que você pode fazer dela o que você quiser. Então, isso poderia, por exemplo, e muitas vezes já deu margem ao entendimento de que a humanidade pode fazer o que quiser com o mundo, com as pessoas, com a natureza. Por quê? Porque está nas suas mãos. E veja que não é bem assim. Tudo que é mal entendido, mal compreendido, mal aplicado, gera consequências que também não são as mais adequadas, as mais equilibradas. Por que isso acontece? Nós estamos falando aqui do trabalho, lembra, gente? Então, é parte do trabalho humano criar civilização. Coloca isso em tela, deixa aí penduradinho no varal, aí, porque esse conceito ele vai continuar sendo importante aqui para a nossa reflexão seguinte. Tá? Mas, já num primeiro momento, lembre-se disso, né? Nós somos chamados para criar cultura, criar civilização e para sujeitar todas as coisas. Agora, se a gente é chamado para criar todas as coisas, para criar a civilização, para sujeitar a obra de Deus, para dominar, para governar todas essas coisas, por que, por exemplo, existe trabalho degradante? Por que a gente arrebenta com a natureza? Por que nós maltratamos os animais? Por que a gente devasta florestas? A gente, humanidade, né? Talvez você tenha uma consciência ambiental mais apurada. Por que a civilização ou as civilizações que foram criadas ao longo da história, e mesmo na história moderna, pós-moderna, elas são tão problemáticas, se esse é o mandato cultural de Deus para a realização de todas as coisas? O que vocês acham, gente?
Responde aí nos comentários se você quiser, se tiver um palpite. Responde aí no Facebook, responde aí no Instagram. O que você acha? Por que se é uma obra, um chamado de Deus, por que fica tudo tão zoado assim? Dá o seu palpite aí pra mim, enquanto eu tomo mais um gole d'água. O que você acha? Deixa eu ver se sai algum comentário aqui. No Facebook tem um delayzinho, então demora um pouquinho mais. Aqui no Instagram ninguém quis se arriscar. E aqui no Face, se for para aparecer, vai aparecer agora. Ninguém quer arriscar, gente? Ninguém quer dar um palpite? A Gisele está falando aqui, pecado da ganância no Instagram. Faz sentido, Gi. Faz sentido, sim. Mas tem a palavra, a primeira palavra que você usou aí é a palavra mais adequada. A Carol aqui no Facebook está falando, porque nós não nos sujeitamos a Deus. Tem sentido também, Carol. Tá nessa linha também. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não? Ok. Gente, o que a Gisele falou aqui, o pecado da ganância, e o que a Carol falou aqui, não nos sujeitamos a Deus, está na mesma linha. Mas para ficar uma coisa assim bem... a Kátia aqui no Instagram, porque falta de conhecimento, falta de entendimento e conhecimento da nossa parte. Ok. Sim. O que acontece, gente? O mandato cultural de Deus para encher a terra, ou seja, para crescer em número, formar civilização, o chamado de Deus para governar e sujeitar a terra, lembre-se que nós lemos aqui o texto de Gênesis 1 e 2. Quando que acontece a queda humana? Acontece depois. Então, o chamado de Deus para que nós cuidemos de todas as coisas, a vocação da humanidade para o trabalho, para criar, para organizar, para cuidar, para fazer com que as coisas sejam muito bem postas, muito bem organizadas e criadas, é um chamado que vem antes da queda humana, antes do pecado. Então, por isso que quando a Gi e a Carol comentaram aqui, a Kátia comentou também, faz sentido porque sim, o pecado da ganância, ele vem depois da queda. A falta de sujeitar-se a Deus vem depois da queda. A falta de entendimento, que a Kátia citou aqui também, vem depois da queda. Antes da queda, o homem conversava face a face com Deus. Depois da queda, ele perde essa possibilidade. Ele deixa de ter um relacionamento pleno, que depois vai sendo resgatado em Cristo, muito tempo depois, que a gente vive isso hoje, e a gente começa a ter entendimento de novo por meio da revelação da palavra de Deus, que é a Bíblia e o relacionamento que a gente tem com o próprio Deus em Cristo Jesus. Então, gente, esse chamado ele acontece antes da queda humana. Por essa razão, a gente tem dificuldade de cumprir o chamado, a vocação divina em sua plenitude. Então, Deus nos chamou para criar uma história, para povoar a terra, para criar uma civilização antes da queda. Deus nos chamou para governar e sujeitar o jardim, a criação, os animais, tudo, antes da queda. Quando vem a queda humana, a gente não perde essa vocação. O que Deus deu, deu. O que era oferecido e o que era para a finalidade pela qual o homem foi formado, a humanidade, o homem e a mulher foram formados, essa finalidade não se perdeu. Ela permanece, faz parte da nossa essência. No entanto, a queda humana, ela corrompeu de uma vez só toda a criação. Veja que o evento da queda, ele é marcante, ele é determinante para as coisas que acontecem conosco posteriormente. E com o mundo e com todas as coisas. Então, a partir desse momento, o que é que acontece? A gente continua criando civilização? Continua. É um chamado de Deus. Nós continuamos sujeitando e governando o restante da criação? Continuamos. Então isso se desenvolveu ao longo da história. Agora, isso foi feito da maneira adequada? Nem sempre. Por quê? Porque o pecado, ele corrompe a intenção do coração humano. O pecado, ele distorce
a essência da imagem da criação de Deus na história, na humanidade, no mundo, no universo, na natureza, em todas as coisas. Então, a gente continua cumprindo o chamado de Deus. E não quer dizer que a gente não cumpra, em essência, a tarefa pela qual Deus nos deu. O que acontece é que a gente não consegue fazer isso de forma plena, de forma talvez razoável, ou de maneira cuidadosa, como deveria ser. Então, a gente cria a civilização, cria. Ser chamado de Deus? Isso é bom? É bom. Se não houvesse civilização, a gente não teria se desenvolvido ao longo da história. Ok? Problemas são as distorções de civilização. Isso é uma conversa antiga, né? Você vai ver lá no início do Gênesis ainda, quando uma civilização muito poderosa começa a se desenvolver, eles criam a Torre de Babel, né? E eles começam a se achar maiores que Deus. Então, isso é um problema do gênero humano, da corrupção humana. E aí Deus vai lá e corta o barato de todo mundo. Esse evento de Babel, ele tem um significado teológico muito profundo. Não é nosso tema aqui, mas eu não vou perder o gancho, tá? Porque você percebe que Deus traz confusão. E a confusão vem através das línguas, que o pessoal não consegue falar uma língua do outro, e aquela civilização se dispersa. Lá em Atos, quando o Espírito Santo ele é derramado sobre toda a igreja, Deus restaura a Babel, né? Ao modo de Deus. Porque agora o povo reunido na presença de Deus fala línguas diferentes, mas todos se entendem. Legal isso, né? Isso é a palavra de Deus. Isso é como Deus reorganiza todas as coisas. Então, a partir daquele momento, Deus está dizendo para todas as pessoas, olha, nós vamos construir uma civilização agora. Nós vamos construir uma história. Nós vamos sujeitar a criação, mas agora direcionados pelo próprio Deus, através da igreja do Senhor, que só se torna igreja pela presença, pelo sacrifício de Jesus Cristo, e direcionados por quem? Pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, que vem para direcionar as nossas vidas. É a presença de Deus em nós, que é o seu Santo Espírito. Ok, gente? É legal isso, né? É assim que Deus nos fez. É assim que Deus conduz a história. Deus não está de braço cruzado, cochilando, esperando as coisas acontecer. Ele está conduzindo tudo e nós somos chamados, então, para isso, para povoar, para dominar, para sujeitar e continuar a obra do Senhor. Ok, gente? Tudo bem? Ficou claro? Vamos seguindo aí, então. Se você quiser fazer algum comentário, eu vou continuar falando aqui, mas você pode comentar aqui no Instagram, no Facebook, e eu estou de olho aqui, e eu vou respondendo à medida que os comentários vão surgindo. Muito bem. Então, uma vez que Deus nos chamou para isso, nós vamos, então, colaborar com a formação da cultura de Deus. Veja, Deus não criou um mundo hostil, violento, que precisa ser combatido ou derrotado como um inimigo. Tá ok? Embora haja toda a hostilidade da natureza, né? O homem... É engraçado, né? Que Deus criou todas as coisas e o ser humano é o único que precisa de cuidado desde o berço, né? Os outros animais eles já nascem quase que prontos. Você vê, por exemplo, um cavalo, um outro bicho da natureza, ele mal nasce, ele já está andando, né? Ou já está se rastejando ali. Não são todos os animais que têm essa característica, lógico, mas já nascem com pelos, eles não precisam de roupa, eles se alimentam do leite da sua mãe ali, depois ele já vai para a natureza. E assim, o ser humano não, o ser humano precisa de cuidados. A Simone está dando oi aqui. Oi, Simone, tudo bem? Aqui no Insta. Então, nós, por termos talvez essa hostilidade, entre aspas, da natureza, né, de precisar de um cuidado desde a infância e tudo mais, às vezes a gente corre o risco de achar que a natureza ela é hostil a nós. Não, ela não é hostil, ela é o que é, né? O ser humano ele tem condição plena de lidar, de se ajustar, de se organizar e de tocar a sua vida, senão nós não estaríamos aqui hoje, não é mesmo?
falando à distância, né? Você veja o que é a formação da cultura, né? Onde é que nós chegamos? Chegamos a um ponto onde a gente pode conversar com pessoas ao vivo, em tempo real, se vendo, mesmo à distância. Então, isso na verdade tem a ver com o trabalho no mundo, ou o cultivo no mundo de todas as coisas. Ou seja, Deus não nos chamou para combater a criação, mas sim para cultivá-la como se fosse um jardim. E veja, jardineiros não deixam a terra como elas encontram, não é verdade? O trabalho do jardineiro é ir lá e dar forma. Não é chegar e destruir, desmatar, arrebentar tudo, mas também não é chegar ali e só jogar uma água. Não. O trabalho do jardineiro é mudar, é organizar e trabalhar para deixar aquele ambiente mais bonito e mais frutífero. Esse é o trabalho da jardinagem, né? É extrair todo o potencial de crescimento e desenvolvimento do solo, gerar ali alimentos, se for o caso, gerar flores, gerar beleza. É interessante, né? Ontem eu estava observando isso. Aqui no meu condomínio, né? A gente tem a área verde aqui na entrada do prédio e claro que o condomínio aqui paga o serviço de jardinagem, né? Não é o morador aqui que vai fazer isso. Não sei se tem algum morador com essa habilidade, mas é uma empresa que é paga, faz aqui na frente, aqui no fundo, nas áreas comuns aqui, né? E eu gosto de observar isso porque eu gosto de ver a parte estética. Eu nunca fui jardineiro, gente, literalmente falando, né? Eu sou jardineiro de Deus, como você também é, no sentido de contribuir para a obra da criação. Então, o meu trabalho pastoral, por exemplo, é um tipo de jardinagem, né? Eu estou cuidando daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Tá ok? Nesse sentido você entende. E o seu trabalho também é cultivo. Mas, falando literalmente, eu acho tão legal. Quando eu morava numa residência, numa casa, não num apartamento, a gente tinha uma árvore lá que, periodicamente, eu passava para podar ela. Então, tinha lá uma tesoura, usava lá uma serrinha, umas coisas lá para deixar... sabe aquela coisa de dar o formato, deixar a árvore redondinha, podar a parte baixa? Gente, eu amava fazer aquilo. Eu não tinha muita técnica, nem tinha as ferramentas adequadas, mas eu gostava de fazer aquilo. Então, quando eu mudei para aquela casa, a árvore era bem pequenininha. Quando ela deu a primeira oportunidade de poda, eu já comecei a deixar ela organizadinha e tal. E quando eu estava muito estressado, eu ficava olhando para a árvore assim, falava, vou tirar um pedacinho ali. Aquilo era como uma terapia para mim. Então aquela árvore ela estava sempre bonitinha, sempre organizadinha. E é tão curioso que essa casa era lá em Presidente Prudente, não era aqui em São Paulo, né? Que de vez em quando eu vou para lá, eu sempre dou um jeito de passar de carro na frente dessa casa só para ver como é que está a árvore. E é legal que o atual morador daquela casa ele continua cuidando. Acho que ele tem pago pelo serviço, porque ela está sendo cortada, a copa dela está sendo cortada retinha, e aí você precisa de uma serra específica para isso. Não dá para fazer, não sei nem se é serra, né? Eu estou usando o nome aí, mas o que eu estou querendo dizer com isso é que esse é o trabalho de cultivo, né? É assim que um jardineiro faz. Então eu estava falando aqui do condomínio, ontem eu estava olhando eles trabalharem e tal. Então eles fazem aquelas curvas ali na grama, e eles vão podando, eles colocam adubo, estavam colocando umas plantas novas ali, umas flores, e fica tudo bonitinho, né? Na hora que eles tiram a grama ali, fica até meio terroso. A grama some um pouco, sobe um pouco de terra. Então na hora você fala assim, nossa, ficou meio estranho, né? Mas em 2, 3 dias, depois que adubou, depois que cortou e cuidou, aquilo vai ficando verdinho. Vai ficando tão bonitinho, tão organizadinho, que aquilo te causa uma boa impressão. Eu acho o trabalho de jardineiro uma coisa maravilhosa. Pelo valor estético, pelo valor do cuidado, por mexer com uma coisa que tem a ver com a natureza, né? E a gente precisa disso, né? E eu gosto muito dessa ilustração, por quê? Porque Deus, Ele nos cria e nos faz de tal maneira que todo o trabalho que Deus coloca nas nossas mãos, ele serve, ou ele tem, ou cumpre essa função, né? De
de fazer a jardinagem da criação divina. Então, quando você, por exemplo, está plantando, quando você está semeando ali, você está investindo e combinando as suas forças, as suas habilidades de trabalho para que algo venha a se desenvolver. Então, por exemplo, gente, quando você, usando o exemplo do jardineiro ali, ele joga as sementes, ele vai colocar o adubo, ele vai jogar água, ou vai regar, e ele sabe, né, pelo que ele já conhece de solo, de planta, de clima, de ambiente, de poda e etc., ele sabe que aquilo vai se constituir num jardim bem organizado. E sabe quanto tempo vai levar. Algumas coisas vão levar dias, algumas vão levar semanas, mas vai ficar pronto. E vai ficar bom. Guardadas as devidas proporções, é a mesma lógica do trabalho agrícola. Né? Quem planta, quem tem terra, quem tem sítio, quem trabalha com fazenda, enfim, quem trabalha na área agrícola. Ele sabe o que é preciso, que tipo de solo é mais adequado para determinada cultura, e ele sabe que não vai ser do dia para a noite, que ele vai ter que preparar para que aquilo futuramente aconteça. Quando eu estudava em Londrina, eu fiz a minha faculdade de teologia em Londrina, 4 anos, período integral, e morei, portanto, em Londrina por 4 anos. E como toda a minha família era de Presidente Prudente, e a minha igreja local também era de lá, então quase todo fim de semana eu voltava para Prudente. São 2 horas de carro, né? Não é longe. Então eu ficava a semana toda lá, ia para Prudente no fim de semana, na sexta-feira acabava a aula, depois do almoço à tarde, a gente voltava para Prudente, passava o fim de semana em Prudente, na segunda-feira bem cedinho, saía de Prudente e voltava para Londrina para ter aula já, na parte da manhã já tinha que estar lá. E era muito legal a gente fazer essa viagem, porque especialmente quando entrava em Londrina, a gente passava por muita propriedade rural. E ali no Paraná, naquela região ali do norte do Paraná, tem algumas peculiaridades, né? Então a gente tinha a fase do ano que a gente viajava, só via plantação de milho, que o pessoal chama de safrinha, né? Depois tinha a plantação de soja, e depois, uma certa época do ano, era a plantação de trigo, que geralmente era no período do outono e inverno, né? E eu ficava esperando a fase do trigo. Eu achava o máximo ver toda aquela plantação de trigo ali nas propriedades rurais. Por quê? Porque o trigo é uma plantação muito bonita, né? Ele começa verdinho ali, aquela espiga, vai crescendo, crescendo, e depois vai ficando mais clara, vai amarelando, até que fica quase branquinho assim, e alto, e aí bate o vento assim, parece aquele matinho branco assim. E o pessoal, quando plantava, aproveitava tudo, né? O trigo ele vai brotando ali, qualquer pedacinho de terra que você tem. Então, além da propriedade, eles avançavam além e pegavam ali, onde tinha um pedaço de terra, até quase o asfalto ali tinha trigo, né? Eu não sei como é que está hoje lá, porque já faz, puxa vida, já vão mais de 15 anos, né? Que eu me formei, 16 anos já de formado. Então, eu parei de fazer essas viagens, mas acredito que não devo ter mudado muita coisa. E é legal porque, assim, tudo isso tem que ser preparado, né? Eu tenho algumas fotos. Tem uma foto da Thaís, quando a gente voltou lá, alguns anos depois, a Thaís grávida da Laura, e no meio do trigo, porque a gente parava para tirar foto, porque é muito bonito. Então, isso é um trabalho, né? O trigo não vai brotar ali do nada. Alguém tem que semear, alguém tem que ir lá e cuidar, tem que regar, tem que adubar, enfim. Não sei como é que funciona isso, porque eu não sou do mundo rural, mas eu sei que é assim, que as coisas acontecem mais ou menos dessa forma. Então, gente, cada trabalho tem a sua combinação e a sua produção própria, tem a sua maneira de fazer. Então, seja qual for a atividade que você desenvolva, seja qual for o trabalho que você realiza, ele tem as suas nuances, tem as suas características, mas em cada uma delas você está continuando, nós estamos continuando o trabalho que Deus começou de encher a terra e sujeitá-la. Por exemplo, imagine que você seja um artista, um músico. Um músico, ele ou ela, né, leva
uma determinada música que dá significado e emoção às pessoas. Um pintor, um artesão, uma artesã, tudo aquilo é estético, né? Então, a estética, por exemplo, ela vem para trazer emoção e prazer para a gente. E isso é um ato criador, porque nós somos assim. O ser humano, ele também é estético, né? A gente tem prazer na música, a gente tem prazer na pintura, a gente tem prazer numa coisa organizada. E aí, quando eu falo em arte, entenda você arte no aspecto mais amplo possível. Desde música, pintura, artesanato, arquitetura. A arquitetura também é uma arte, né? Você dá forma de uma maneira não apenas racional no ponto de vista da engenharia, né, ou estrutural, mas que também gere impacto, que também gere uma experiência prazerosa. Usando a expressão mais simples, né, para não ficar uma coisa muito sofisticada. Quando você organiza a sua casa, né, e sabe aquela coisa da esposa, né, da mulher, que chega no sábado e fala assim, vamos trocar esse sofá de lugar? Não sei de nada, não. A Thaís ouviu eu nessa hora aqui falando, não sei de nada não. Não tem? É só na casa de você, só na minha casa que acontece isso, gente? Nas férias. Ou na casa de vocês acontece isso também? Chega um feriado, um fim de semana, ou as férias, vamos trocar esse móvel de lugar, vamos trocar esse sofá de lugar, vamos trocar esse guarda-roupa de lugar. Meu Deus do céu. Mas isso é experiência estética também. Isso também é trabalho, viu, gente? E dá um trabalho lascado, né? É aquela coisa de mudar uma experiência estética. Fica mais fácil aqui, é mais gostoso de olhar aqui, fica desse jeito organizado. Então, desde as atividades mais simples, eu estou falando do ponto de vista estético, até coisas mais relacionadas com utilidade. Então, por exemplo, você pegar um tecido e transformar aquilo numa roupa, costurar, é um ato criador, é a formação de cultura. Você transformar uma tecnologia, você trabalha numa fábrica, você constrói um objeto, você dá aula para um aluno ou para uma turma, então você está ensinando alguém. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, né? Trazendo essa aula aqui, isso é um ato de formação cultural. Nós estamos dando continuidade a uma criação. Então, se você for pensar nesses exemplos, a gente vai longe, né? Seja qual for a atividade. Seja um professor, seja um advogado, seja um médico, seja uma dona de casa, seja um zelador, um construtor, um inventor, um escritor, um palestrante, um terapeuta. Quantas atividades, né? São infinitas. Existem atividades e profissões que nem foram criadas ainda, né? Existem atividades e profissões que a gente está vendo hoje que quando eu estava na época da faculdade eu nem sonhava que pudesse existir. E é assim, né? Por isso que tantas atividades e profissões surgem a todo momento. Porque são atividades criadoras que dão significado e que criam do nada ou que reaproveitam outras coisas já criadas para dar um novo sentido. Lembra que eu falei na aula passada, para quem acompanhou, que eu comentei o exemplo do Steve Jobs? Que o Steve Jobs ele não era um inventor, um criador, né? O Steve Wozniak, que era o primeiro sócio dele, até era um cara genial nesse sentido. O cara era inventor mesmo, no sentido da palavra, né? O Jobs não, ele não tinha essa pegada, essa vocação para criar coisas do nada, assim. Mas ele tinha uma vocação e uma capacidade absurda de pegar coisas criadas e juntar e dar um novo sentido, potencializar aquelas coisas. Como ele também tinha a vocação e a capacidade nata de enxergar talentos e trazer esses talentos e convencer essas pessoas a realizar coisas de acordo com a vontade, de acordo com a visão daquilo que ele tinha para o futuro. Então, seja de uma forma ou seja de outra, isso é um ato criador, né? É uma forma de colocar ordem no caos. E aí eu quero usar essa expressão ordem no caos. O Wagner comentou aqui no Facebook. A casa aqui já teve vários layouts. Pois é, Wagner. Aqui em casa também, viu? E olha, que eu vou falar que aqui a gente está louco para criar um layout novo, porque
desde que eu trouxe parte do meu escritório aqui para casa, vocês estão vendo esse monte de livro aqui nas minhas costas, não é porque eu estou querendo dar uma de erudito não, viu gente? É porque é o único lugar aceitável por enquanto para deixar os livros aqui. Então, logo logo a gente muda, tá bom? Vamos ver como é que vai ser isso aqui, né? Preciso só recompor aqui o meu saldo aqui para comprar um móvel novo, algumas coisas aqui e colocar as coisas em ordem. Mas, é isso aí. Então, me identifico muito com você, viu, Wagner? Tenho certeza que outros aí também. Então, sempre que a gente coloca a ordem no caos, nós estamos, de alguma maneira, melhorando e expandindo a criação de Deus para além de um estado original. Então veja que Deus ele criou todas as coisas, organizou e colocou a humanidade para que pudesse também continuar organizando isso, continuar reorganizando, mexendo aqui, puxando para lá, puxando para cá, cultivando, desenvolvendo cultura. Veja, gente, o que é a palavra cultura, né? Em sua origem, cultura é cultivar. Cultura. Cultura da soja, cultura do milho, cultura do trigo. Cultura. Agricultura. Cultura agrícola. Então, é cultivar. Então, quando nós integramos o nosso trabalho à obra de Deus, nós criamos coisas novas, integrando o nosso trabalho a tudo aquilo que Deus criou. Então, gente, até aqui faz sentido para você, aqui no Facebook, aqui no Instagram, quem está nos acompanhando, faz sentido que todo o trabalho que nós desenvolvemos, seja ele o trabalho formal, remunerado ou não, o trabalho de organização das nossas posses, das nossas coisas, da nossa casa, da nossa sociedade, que tudo isso é formação de uma cultura, que tudo isso é criar coisas de acordo com a vocação, de acordo com o chamado divino. Faz sentido, gente? Se fizer sentido, dá um joinha aí, um ok, ou comenta alguma coisa. Se não fizer sentido também, você não precisa concordar, apenas comenta aí para a gente ter um feedback, para a gente entender como é que isso está batendo aí para você. Enquanto eu tomo mais um pouquinho de água. Tudo bem, gente? Joia. Gercília dando joia aqui, a Su também. Joinha. No Facebook daqui a pouco chega. O Facebook sempre demora mais um pouquinho, né? Tem um delayzinho aqui. E aí eu vou acompanhando aqui. Ok, gente? Bom, entendendo isso, então, nós percebemos que todo trabalho, toda atividade que envolve o trabalho, ela é formadora de cultura. Então, veja, um empreendedor, se você é um empreendedor, um empresário, alguém que cria coisas, pode formar uma nova cultura através do seu trabalho. Então, por exemplo, o que um empreendedor, uma empreendedora fazem? Eles encontram uma necessidade, veem ali uma possibilidade, que pode ser uma necessidade que já é bastante popular, ou algo que ninguém viu ainda e se arrisca. Então, por exemplo, uma atividade popular. Digamos que eu vá abrir, sei lá, um supermercado, um mini mercado. Então, assim, não é nada novo, né? Ou uma venda, um bar, qualquer coisa do tipo. Então, você não está criando nada novo no mundo. Né? Já existem supermercado, bar, já há muito, muito tempo. No entanto, é uma necessidade, ou não é? É uma necessidade. Então, sempre vai haver pessoas com necessidade de ir no supermercado e comprar itens. Então, para quem está bem servido de supermercado, por exemplo, é muito fácil. Eu moro aqui numa região aqui do Ipiranga, que eu vou a pé, tem um supermercado aqui, tem a Chocolândia. Se eu vou a pé um pouquinho mais ali para cima, tem o Irota. Se eu quero fazer uma compra um pouco maior, eu posso até ir a pé, mas não preciso, posso ir de carro aqui. Em 3 minutos eu estou ali no Roldão, estou ali no Atacadão. Então eu estou bem servido, né, de supermercados. Mas às vezes você está num bairro um pouco mais distante que você não tem essa possibilidade, a não ser de carro, de ônibus. Aí um vizinho resolve abrir um mini mercado ali.
por mais que você vá fazer compras grandes no mercado maior, que é mais barato, que tem mais itens, mas para as miudezas você vai no mini mercado ali do vizinho. Ou você, esse vizinho às vezes, você que enxergou essa possibilidade, quis se arriscar, então você empreendeu e vai tocar ali a sua atividade, né? A Carol aqui deu um joinha no Facebook, né? Ficou claro. A Sônia, acho que ela não comentou ali. Dona Wanda, bom dia, Dona Wanda. Muito bem, gente. Então, pode acontecer isso. Você enxerga uma necessidade, mas você está criando alguma coisa. Você está criando o quê? Uma solução. Ah, não criou nada de novo, usando o exemplo do supermercado, né? Já existia. Não, você criou uma solução. Havia uma demanda, havia uma necessidade. Isso é formação de cultura. Ah, você pode ser um empreendedor daqueles que criam o que não existia ainda, né? Então, tinha um programa que passava, acho que na Discovery. Eu gostava demais daquele programa, mas durou pouco. Era um programa americano que mostrava a história de pessoas que criavam novos produtos. Então a pessoa imaginava um produto, ouvia uma necessidade, criava, ia lá e contava todo o processo, desde o protótipo, de buscar recurso financeiro, de buscar sociedade, parceria, e aquilo depois se concretizava e a pessoa expandia aquilo para o mundo inteiro, né? Então, aquele patins, o roller, por exemplo, que é um modelo de patins que eu gosto de andar, mostrou a história daquele roller, como é que era, como é que o cara criou e tal, e muitas outras, né? Frisbee, tantas coisas que hoje fazem parte de objeto cotidiano aí, mas que alguém pensou antes. Isso é formação de cultura. É só assim, gente? É só o empreendedor que forma cultura? Não. Então, um professor que instiga os seus alunos a buscar conhecimento e a criar novas coisas, ele está formando cultura. Um médico ou um profissional de saúde que cuida de pessoas e com isso preserva a vida de uma pessoa, afetando não apenas essa, mas todo o núcleo relacionado a ela, está criando cultura. Gente, está fazendo sentido isso que nós estamos falando? Um funcionário de uma linha de produção, de uma fábrica, quando ele faz o trabalho dele com excelência, ele facilita o desenvolvimento do trabalho das pessoas que estão ali relacionadas com ele. Então isso também é formação de cultura. Ou seja, nenhum trabalho, seja ele com mais status ou menos status, ele é menos importante ou ele é indigno, né? Porque todo trabalho ele forma e ele gera, de alguma maneira, cultura. Porque ele ajuda, ele colabora, ele influencia nas atividades que são aí comuns, que são correlacionadas ou que nos ajudam para a formação da civilização, da sociedade e das coisas correlacionadas. Gente, tudo bem aqui? Até aqui alguma dúvida? Tudo bem? Ficou claro? Comenta aí no Face, comenta no Instagram. Eu acho que hoje nós vamos encerrar por aqui, vai dar tempo de fechar com uma live apenas no Instagram, né? Estamos aqui com acho que uns 3 minutinhos ainda, 5 minutinhos, 3 minutinhos, antes de fechar a cortina aqui do Instagram. E aqui no Facebook a gente pode ficar quanto tempo quiser, mas basicamente o conteúdo do nosso tema hoje é esse, né? O trabalho como cultivo. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Ficou alguma dúvida? Comenta aí no Instagram, comenta aí no Facebook, para a gente seguir em frente e continuar aqui a nossa conversa. Senão a gente já encerra hoje. Tudo bem, gente? Tranquilos? Ficou alguma dúvida? Joia. Tá tudo bem, tudo ok? Bom, o que é que nós vamos fazer então? Joia, Sônia aqui comentando no Facebook. Hoje em dia as inovações, o acolhimento conta muito. Isso.
Tudo isso é parte, né, da criação da cultura, da formação de todas as coisas. Então, gente, bom, se fechar aqui, a gente abrir um segunda live no Instagram, tudo bem, a gente abre, tá? Vamos só procurar entender algumas coisas aqui, então. Pessoal, toda a nossa atividade, seja ela qual for, seja qual trabalho você desenvolva, ele tem como função colaborar na formação da cultura e na formação da civilização. A Carol comentando, vamos pensar em como o nosso trabalho colabora para o cultivo da nossa sociedade. Gente, é isso aí, né? Exatamente isso. Como é que o meu trabalho, como é que a minha atividade pode colaborar para o cultivo da sociedade, se assim poderia dizer. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a primeira live aqui no Instagram, e imediatamente eu abro uma segunda, a gente fica mais uns 10, 15 minutinhos, só fechando, no máximo 15 minutos, fechando essa nossa reflexão. Pode ser assim, gente? Tudo bem? Quem está no Facebook continua aqui comigo, no Instagram eu estou fechando essa primeira hora de live, já vou abrir outra logo em seguida. Você que está me acompanhando aqui, não sai daí não.